A gente fala agora sobre o caso Adélio Bispo, o homem que tentou matar o presidente Jair Bolsonaro. Esse caso deve ser reaberto. Veja só, a assessoria de imprensa do senador Flávio Bolsonaro anunciou hoje que o TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vai reabrir o caso Adélio Bispo, responsável pela facada que quase matou Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. Em 2 inquéritos sobre o caso, a Polícia Federal concluiu que Adélio agiu sozinho e que não houve mandante do crime. A segunda investigação acabou comprometida com a suspensão da análise dos celulares do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, ex-defensor de Adélio. O mandado de segurança da OAB questionou a legalidade das buscas que foram feitas no escritório de Zanoni no ano passado. Luiz Fux devolveu ao TRF1 o recurso que agora será analisado. Na decisão, o ministro Fux ressaltou que a discussão é sobre prerrogativa do advogado e não sobre a questão política da facada. Zé Maria. Olha, esta é uma dúvida que continua, né, sobre o Adélio Bispo. Muita gente não acredita que ele sozinho tenha planejado, financiado e executado um atentado contra um candidato à presidência da República que estava protegido pela Polícia Federal e que era alvo de manifestações contrárias e, por isso, tinha um segurança especial. Ele apresentou dados ali na investigação de que recebeu algum tipo de apoio, de financiamento até, porque senão ele não conseguiria levar sozinho. Mas depois tem a história dos advogados, né? Advogados considerados caros que foram defender o tal Adélio Bispo. A justiça o considerou incapaz, né? Ele está numa espécie de presídio judicial, sem exatamente uma pena a ser cumprida, mas só sai depois que os psicólogos entenderem, através de um laudo, de que ele está entendendo o que fala. Por enquanto, as notícias que se tem é que não, que ele ainda não fala coisa com coisa, e diz que quando sair, que vai ainda matar fulano, né, que é a missão dele, e fala de várias organizações e instituições aí de que estariam fazendo um complô e tal, quer dizer, não fala coisa com coisa. Isso já está comprovado. Para evitar a impressão de que ele foi poupado pela justiça, a situação dele é muito mais grave do que se ele tivesse sido condenado pelo atentado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele foi incurso na Lei de Segurança Nacional, com pena, ele poderia ter uma pena de 10 anos, isso aí é máximo, né? E como houve violência, né, a tentativa de assassinato poderia dobrar, ou seja, o Adélio já estaria praticamente na rua, né? Mas o juiz entendeu que ele realmente apresenta um perigo à sociedade e que, independente da pena, ele tem que ser recolhido. Eu achei uma sentença bastante coerente pela situação. Mas acho que existem dúvidas sobre outras investigações. A autoria já está confirmada, ele já é encerrado, transitado em julgado, o Adélio foi o autor. O que resta aí para investigar é sobre o financiamento e sobre o planejamento desse atentado. É porque é muito estranho mesmo e difícil de acreditar que o Adélio tem essas condições psicológicas de arquitetar um planejamento de um atentado assim, que é considerado difícil, né? Então, é essa a dúvida que tem que ser sanada. Diga, Cris. Tem muitas perguntas não respondidas nesse caso do Adélio, né? Primeiro, aqueles vários vídeos que a própria polícia levantou, eles têm áudio de pessoas gritando para o Adélio. Quem são essas pessoas? Essas pessoas foram ouvidas? Isso é sigiloso? A gente não pode saber? O que essas pessoas gritavam ali para o Adélio, né, aparentemente dando uma cobertura? Eu vi esses dias também uma análise de uma foto em que ele estava, em tese, protegido por uma coluna de pessoas vestidas de branco. Pode ser só uma teoria de alguém que analisou ali a foto, mas a polícia precisa dar respostas para a sociedade. Aquelas pessoas que estavam realmente em linha, como se fazendo uma muralha para que ninguém mais se aproximasse do local onde estava o Adélio, elas poderiam estar ali de alguma forma evitando que outros chegassem perto do Adélio para que ele pudesse agir livremente? Tem a história que eu acho que é o mais grave e o mais estranho não ter sido respondido até hoje.
Quem deu entrada em nome de Adélio na Câmara Federal no mesmo dia em que ele estava em Juiz de Fora, aparentemente para criar um álibi? Existe algum deputado por trás dessa história? Algum parlamentar, algum funcionário público do Legislativo? Isso é gravíssimo. Isso precisa ser esclarecido. Por que tentaram criar um álibi para alguém que ainda iria cometer um crime? Veja, então, se ele era se é um louco solitário, como que alguém lá em Brasília saberia que o Adélio eventualmente precisaria de um álibi no futuro? Tem a história de quem financia esses advogados. Alguns advogados ali são famosos, são caríssimos. Como que apareceram do nada ali por altruísmo para defender uma pessoa que nem conheciam? Tem muita pergunta não respondida aí nessa história. Eu acho que tem que reabrir mesmo e a sociedade merece essa explicação, não apenas o presidente Bolsonaro e a família dele, mas claro que o presidente, acima de tudo, tem o direito de saber a resposta. E dizem que um pouco da intriga que ele teve com o ex-ministro Sérgio Moro era em função dessa história pessoal, porque ele queria que a Polícia Federal seguisse nas investigações e o negócio não andava. Então é natural que uma pessoa que foi vítima de uma violência absurda como essa, queira exigir da polícia uma resposta e não se contente com a primeira apresentada ali se ela não for convincente. A mim, não convence que ele é um louco solitário. Bom, e com essa a gente se despede da Cristina Grêmio, a Cris que gentilmente esteve hoje com a gente aqui, compondo a bancada na ausência da Ana, vai ter que sair um pouquinho mais cedo, tem compromisso, mas fez questão de nos fazer companhia nessa quarta, né, Cris? Então, uma boa noite, bom trabalho para você, a gente se vê. Até mais, Cris. Obrigada, bom finzinho de programa para vocês aí, Augusto, Fiuza, Zé, Vitor, um beijo também para a Ana e para a audiência maravilhosa. Até a próxima. Valeu, Cris. E antes de seguirmos aqui para a nossa próxima pauta, vou abrir parênteses aqui, porque Augusto quer fazer um pronunciamento, é isso, Augusto? Pessoal, por favor. Pronunciamento. Que é o seguinte, antes eu faço uma ressalva, que é um aviso. A gente não vai desistir de dizer a verdade. Nós vamos continuar falando, não importa, é a reação dos culpados que agem como inocentes, né? E processam a gente. Eu só queria ser tratado como são tratados os bandidos aqui. Eles ficam numa boa. Eu estou saindo de casa, me aparece o seguinte, sempre com o Poder Judiciário, é uma intimação para que eu compareça a uma audiência, audiência de conciliação em Rondônia, no dia 3 de dezembro. Aí quem me processa, procedimento comum civil, tá? Autor, Marcos José Rocha dos Santos. Eu não sei quem é, aí vou procurar saber e descubro que é o governador de Rondônia. Sei lá por quê. Agora ele quer que eu apareça na capital de Rondônia, num tribunal, para fazer uma audiência de conciliação. Não vai ter conciliação nenhuma, pode processar. E vamos lá brigar no tribunal, porque eu digo a verdade. Digo a verdade e me baseio em fatos. Então eu vou ter o prazer de pedir, recorrer a uma figura jurídica que é a exceção da verdade. Você está dizendo, olha, estou te processando, fala, tá bom, então eu quero provar que é verdade. Agora, enquanto eles fazem isso, você tem a figura dos irmãos Batista, que isso é que me incomoda, porque faz tempo que eles fizeram um acordo de leniência, né? Olha o que eu li no jornal. Os irmãos Joesley e Wesley Batista estão processando a JBS deles. É a empresa da qual são os controladores. Eita, como assim? Os Batista estão pedindo uma indenização pelo fato de terem pactuado com o Ministério Público Federal um acordo de leniência nesse montante. Eles querem ser ressarcidos de parte do valor da multa que pagaram. Alegam que o acordo de leniência trouxe benefícios à JBS e que, portanto, é a empresa que tem que pagar parte da conta. É deles. Olha, uma malandragem atrás da outra. Em maio e junho de 2017, quase 5 anos, a JEF, Holding dos Batista, divulgou 2 fatos relevantes nos quais afirma que a multa seria paga, aspas, exclusivamente pela JEF, resguardando os acionistas minoritários e a JBS de qualquer impacto financeiro decorrente do acordo. O pedido de indenização dos irmãos Batista ainda não foi informado pela JBS ao mercado.
Em vez de resolver esse caso, eles ficam perturbando a vida de jornalistas. Pois bem, o que mostra esta nota é que os irmãos Batista estão em dificuldade, estão sem dinheiro para pagar o acordo de leniência. Eles poderiam arrumar esse dinheiro cumprindo os contratos que assinam, como, por exemplo, o que determina a transferência do controle da Eldorado, que é uma empresa de celulose, para a Paper, que comprou por 15 bilhões de reais há quase 5 anos e não conseguiu ainda assumir o controle da empresa. É malandragem para cá e para lá e sobra para mim uma viagem para Rondônia, que tal?